Pessoal, aula introdutória sobre o Império Romano, sobre Roma Antiga. E nesse primeiro momento, eu gostaria de relatar algumas coisas que aparecem nesse livro, A História da Vida Privada. Eu não li ele inteiro, estou na página 74, mas é um assunto que é muito pedido, principalmente na FUVEST, que adora abordar essa história culturalista, a história das mentalidades. Então, alguns pontos me chamaram a atenção nesse livro. Um deles é que, durante todo o Império Romano, duas línguas eram as mais faladas, o latim e o grego. Outro ponto é que Roma é, por excelência, um império helenizado. Então, enquanto a estrutura de poder se mantinha no latim, se mantinha etrusca, boa parte do império era helenizado e falava o grego. Outro ponto importante, a questão do aborto. O aborto para os gregos não era visto aquele momento que concebeu a criança e vai impedir a gravidez dentro do útero. Não havia essas técnicas ainda. Então o aborto era considerado aquilo que os romanos faziam quando matavam as crianças, o infanticídio, e isso era muito comum em Roma. Então as famílias numerosas em Roma não eram bem vistas. E não tinha como, era cara a vida, o custo de vida era muito alto em Roma. E você escolhia um filho apenas para herdar o seu nome. Ao herdar o seu nome, esse filho ficava com seus bens. Os demais filhos eram escravizados ou aqueles que nem chegaram a viver, né, foram mortos. Então isso era comum em Roma. Outro ponto importante, o casamento em Roma não existia uma instituição legal do casamento. Então, geralmente, o homem escolhia uma mulher para dar continuidade à família, isso não era regulamentado, e se o casamento desfazia, a mulher ficava prejudicada, né, nessa relação, não tinha nada que a amparava. Também havia uma moral estoica, uma ideologia dentro do Império Romano, que no casamento não tratar a esposa, a mulher, com desejos ou prazer. Então é uma moral estoica do sexo só para reprodução, que o homem deveria não ser escravo dos seus instintos, e depois essa moral estoica vai ser adotada pelo cristianismo. Nos escravos, né? O que os livros trazem de comum é que Roma dependia das conquistas para obter escravos, o que é uma falácia, né? Ou seja, uma mentira. Na verdade, a maioria dos escravos estavam dentro do próprio Império Romano. Eram pessoas que se vendiam como escravos, eram pessoas abandonadas pela família, já que o pai escolhia um para receber a herança, então essa pessoa se vendia como escravo. Pessoas até de famílias ricas que se vendiam como escravo na intenção de ser adotadas por outras famílias mais ricas. Isso era o grosso da escravidão no Império Romano. A maioria das pessoas, principalmente na zona rural, trabalhavam com seus escravos, era caro manter o escravo. Havia, principalmente depois da Revolução Espartaquista, né, depois da revolta do escravo Espartaco, você tem uma legislação sobre o trato do escravo, então há uma preocupação em não castigar, em não maltratar, e também era comum os escravos se rebelarem e matarem os seus donos. Isso era comum no Império Romano. Então essa aula introdutória só sobre os costumes do Império Romano, que é muito pedido na FUVEST, principalmente. Um abraço a todos.